Olá, amados irmãos, graça e paz. Queria compartilhar com você hoje uma porção da palavra do Senhor. Está lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Só para lembrar, Tiago está escrevendo para a igreja que está fora de Jerusalém. Os irmãos, e provavelmente esses irmãos eram judeus que tinham se convertido e tinham voltado para suas terras natais, que tinham vindo para Jerusalém, encontrado a mensagem de salvação, mas eles voltando para lá não sabiam direito como viver o evangelho nas suas terras. Então, Tiago, preocupado com isso, escreve esta carta para orientá-los. E é interessante que nesse começo da carta de Tiago, depois de ele ter falado sobre as provações, os testes que a vida pode trazer para cada um e que vão provar a fé cristã e como nós devemos lidar com isso, ele propõe aqui que a gente concentre a nossa atenção no testemunho cristão que damos. E nesta porção, nesta perícope aqui, o Tiago ele propõe que você dê um bom testemunho em 3 esferas diferentes, interligadas, é claro, mas cada uma dessas esferas importantes para que o Evangelho seja visto, o Evangelho seja ouvido, as pessoas conheçam a palavra do Senhor e possam se render aos seus pés. Então, pensando no testemunho cristão, Tiago propõe que esse testemunho cristão, em primeiro lugar, seja dado diante da vida. Quando nós somos provados, quando nós passamos por problemas, quando nós enfrentamos dificuldades, principalmente quando essas dificuldades são causadas por outras pessoas sobre nós ficamos, a nossa tendência, parece que o Tiago está colocando dessa maneira, a nossa tendência é ficarmos irados. E Tiago diz que isso não deve ser, isso não é um bom testemunho, não deve ser o nosso procedimento. Ele propõe aqui que a gente seja rápido para ouvir, mas lento para falar e lento para nos irarmos. Então, essa relação de causa e efeito, essa relação de ouvirmos mais do que falamos, ouvirmos mais do que reagimos, é importante diante dos problemas que nos vêm. Não sei se você já reparou nisso, mas não é a nossa ira que provoca a justiça de Deus. Não é porque eu fico bravo que eu vou forçar a Deus a agir
neste momento imediato, fazendo Deus fazer alguma coisa que Ele não quer fazer nesse momento. Não! A proposta de Tiago é que ao invés de nós nos irarmos, nós nos santifiquemos. Nós busquemos, através de ter a consciência de que Deus vê todas as coisas. E buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, através de uma vida mais perto dEle. Então, diante do problema, em vez de a gente ficar bravo, a gente deve recorrer a Deus. A gente deve nos voltar para Deus. E Ele tomará conta de nós. Então, diante da vida, a proposta de Tiago é que a gente se aproxime mais de Deus. O problema não é para a gente ficar bravo. O problema é para a gente ficar mais perto de Deus. Segunda coisa que Tiago fala, quando ele está falando sobre o nosso testemunho, é darmos o nosso testemunho diante de Deus. Como isso é possível? Nós devemos praticar a palavra do Senhor. Tiago diz umas coisas bem interessantes, porque às vezes a gente gosta de falar da palavra, mas não tanto de praticar a palavra. É mais ou menos como se nós estudássemos bastante, mas nunca colocássemos isso no nosso dia a dia. Tiago usa até uma ilustração para falar sobre isso, né? Faz uma analogia aí da pessoa que fica se olhando no espelho. E ele passa na frente do espelho, olha, acha que está bem arrumado, acha que está bem, ele acaba de sair, ele já não lembra mais como é que era, porque as coisas podem ter mudado. E porque ele não tem esse relacionamento, ele não fica carregando o espelho toda hora consigo, é assim uma pessoa que não pratica, não põe em prática. Ela tem que voltar ao princípio para verificar de novo se está tudo bem e depois começar tudo outra vez. Mas quem põe em prática, vive melhor. Pense no seguinte, se a gente podia trocar aqui a ilustração, né, para andar de bicicleta. Já pensou você ter uma aula teórica sobre andar de bicicleta? Gui, você coloca aqui, você põe o seu pé, você sobe segura no guidão, você sobe, senta no selim, e aí você começa a pedalar aqui, e você vai se equilibrando. Teoricamente é muito bom. E você tem uma aula sobre isto, mas não anda de bicicleta. E depois, no outro dia, você tem outra aula sobre isto e não anda de bicicleta. Provavelmente, quando você pegar na bicicleta, você vai cair, você vai não lembrar exatamente todos os passos que foram dados. Mas, se você subir na bicicleta e começar a pedalar e alguém te ensinar, faz isso, faz aquilo, e você vai pedalando, depois que você aprendeu, você não esquece mais. Praticamente é isso. Diante de Deus, a palavra de Deus é para ser praticada. Não apenas falada, não apenas pensada, não apenas ensinada. Ela precisa ser vivida. Então, o nosso testemunho também está diante de Deus através da sua palavra, da obediência à sua palavra. Em terceiro lugar, Tiago coloca aí que nós devemos dar um bom testemunho diante da sociedade. E como é que a gente faz isso? É a consequência, né? Tiago diz que nós temos duas possibilidades. Termos uma religião falsa e uma religião verdadeira. Ou seja, qual que é a religião falsa? É a religião vazia. É a religião do discurso. É a religião que fala sobre coisas, mas não as pratica no dia a dia. É a religião que prega que todo mundo é igual, mas no dia a dia você diz assim, engenheiro não. Aliás, engenheiro não, cidadão não, engenheiro civil. Na prática
prática, você desqualifica as outras pessoas. Porque ela é empregada doméstica, porque ela é uma pessoa que está varrendo a rua, ou porque ela tem um carro mais antigo. Você começa a desqualificar. Mas isso é a prática. No discurso, somos todos iguais, nós somos, devemos amar uns aos outros e devemos ficar todos juntos. Só que eu quero ficar junto só com esses daqui, com aqueles lá eu não quero ficar. Não funciona. Isso é uma religião vazia, porque você não põe em prática aquilo que você crê. Tiago está usando exatamente essa palavra, né? Quando você é aquele tipo de religião, o religioso que só fala. E por isso ele fala que essa religião é vã. Vã aí no sentido de vanidade, de vazia. Não tem conteúdo. É só discurso. Por outro lado, e esse é o ponto importante, Tiago diz que é possível ter uma religião verdadeira. A religião verdadeira, que ele chama de pura e imaculada, né, sem mancha, é aquela que pratica. É aquela que vai em busca do necessitado. É aquela que não olha para a condição social como um pré-requisito para se aproximar das pessoas. Ele usa aí duas situações naquela época muito importantes e que deixava a pessoa muito vulnerável, que eram os órfãos e as viúvas. Então visitar aí é cuidar deles. Então vejam só que interessante. Tiago diz que a religião verdadeira é aquela que se preocupa com os menos favorecidos. A religião verdadeira é aquela que pratica o amor cristão. A religião verdadeira é aquela que vai em busca daquele que nunca, provavelmente, poderá retribuir aquele favor, retribuir aquela ajuda. Então, é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, que a gente saia do plano teórico e nos enganjemos no plano prático. É difícil, é complicado, né? Porque hoje em dia todo mundo gosta de falar. Todo mundo quer ser apresentado como o grande, o famoso, a famosa e coisa e tal. Mas fazer alguma coisa realmente, se importar realmente, fazer algo que modifique vidas, que salve vidas, poucos estão realmente dispostos a fazer. E nós achamos que Deus vai modificar essa sociedade só porque nós falamos sobre o cristianismo. Não. A proposta de Deus é que a igreja do Senhor dê um bom testemunho e faça com que as pessoas vejam que Jesus Cristo é o único Salvador, porque é o Salvador dela, da igreja. E a igreja, por causa disso, vive desta forma e não vive daquela forma, porque Jesus salvou a igreja. E quando as pessoas virem isto, na realidade, experimentarem isto, elas vão se interessar pelo Evangelho, vão se aproximar para saber mais. E aí sim, nós vamos poder anunciar cheio de poder, cheio de força do Espírito Santo, energia espiritual sobre a salvação, que só existe, e a palavra de Deus deixa claro, só existe em Jesus Cristo. Então, o desafio nosso é sairmos do comodismo. Sairmos do discurso vazio e colocarmos em prática. Então, ajudar pessoas. Mas isso é a função do governo, né? É a função do governo, tá certo. Não estou tirando o ônus do governo, não. É função dele, sim, cuidar disso. Mas nós, por amor.
A igreja vai fazer isso por amor, porque Jesus mandou fazer. Então eu vou me relacionar com todas as pessoas, não importa a condição social, a condição intelectual que ela tenha, a idade dela. Então eu vou me relacionar, cada um, né, com a sua necessidade e a sua preferência, mas eu vou ajudar essas pessoas a se aproximarem mais de Deus através de uma vida perto de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Então o desafio para nós é isto, é viver este Evangelho. Cada um na sua realidade, né? Todos nós temos várias, às vezes é com a família que nós precisamos fazer isso, às vezes é fora da família que nós precisamos fazer isso. Gente do trabalho, da escola, gente da internet, seja onde for. Viver o Evangelho de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas deste maravilhoso Evangelho. Então nós pedimos que o Senhor nos capacite, a cada um de nós, nas nossas necessidades, para que nós possamos dar este bom testemunho baseado na Tua Palavra. E que as nossas ações sejam correspondentes àquilo que a Tua Palavra nos ensina. E nós queremos. Deixa a gente viver isto neste mundo, neste momento histórico, para que o Senhor possa usar da Tua graça sobre outros também, como o Senhor usou sobre nós. Nós pedimos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem na paz.